história é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é história. O que é história? É a área de conhecimento que usa o passado como campo de estudo, com o intuito de compreender o presente. Muito define a história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é foco principal da história. O profissional responsável pela essa construção e a produção desse conhecimento é o historiador. Mas a história, o que vamos estudar? Você já ouviu e contou muitas histórias? Nossas vidas formam uma história. A sua história faz parte da sua família, da sua cidade e do seu país. Quando alguém nos conta algo, colocamos o conhecimento em ordem. Estamos contando uma história. E toda vez que contamos uma história, estamos dando sentido a um acontecimento. Viver a história. História é formada pelas ações humanas ao longo do tempo. Somente o ser humano tem a capacidade de transformar sua vida e a vida dos outros. O ser humano faz história agindo sobre a natureza e relacionando entre si. Estamos sempre fazendo história. Nossa maneira de atuar no presente, com certeza, irá influenciar o nosso futuro. Primeiramente, para você, o que é história? Por que estudamos história? Provavelmente sua resposta será: é o estudo do passado, ou que estudamos história para aprender com os erros do passado e não voltar a cometê-los no presente. Não, isso está completamente errado. Se fosse verdade, não haveria mais guerras, preconceito, fome, desigualdade, intrigas políticas, etc, etc. A história estuda a vida humana através do tempo, o que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O historiador, por meio do método científico, investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa através das fontes históricas. Então você pode se perguntar: e o que são essas fontes históricas? Bom, são vestígios que permitem a reconstituição da história, como utensílios, fósseis, cartas, tradições, pinturas, fotografias, filmes e muitas outras. Vale lembrar que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu, pois a história é feita de versões. Ela é uma ciência humana e seres humanos estão passivos a erros, ou seja, nenhuma ciência humana pode chegar à verdade absoluta, senão seria exata e jamais humana. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e se